A gente costuma dizer aqui, né, que a gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa na nossa vida para tudo bem, né? A gente precisa rezar, sim, sempre conversar com Deus, a gente precisa cuidar do nosso corpo e também cuidar daquilo que a gente vai sempre se preocupar mais, é a nossa cabeça, é a nossa mente. E nós estamos em setembro e esse grande projeto que vai chamar Setembro Amarelo, que vai falar sobre o suicídio, que nós já conversamos aqui sobre depressão e hoje nós vamos falar especialmente sobre ansiedade. O que é a ansiedade? Nunca se falou tanto nesse sintoma e como cuidar dele, né? A gente precisa explicar bem tranquilo para a gente entender e saber cuidar. E para falar sobre esse assunto, hoje minha convidada é Marcela Mello. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniela, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda sempre para bater esse papo aqui com a gente, né? Olha, Marcela, todo mundo tem ansiedade? Todo mundo tem uma ansiedade saudável, digamos Ótimo. assim, sabe, Daniela? Preocupação com o nosso dia a dia, com as coisas da nossa rotina, isso vai fazer parte, né? Uma energia que a gente precisa ter para colocar a gente em movimento. O que é a ansiedade? Ansiedade é basicamente uma resposta emocional que a gente dá frente a um perigo real ou que pode ser imaginário, né? Frente a alguma coisa que a gente está pensando a respeito de alguma preocupação, né, na nossa vida e que altera muitas vezes a nossa fisiologia. Tá? A ansiedade, a gente consegue controlar? É possível controlar a ansiedade como controlar uma dor de cabeça? Tô tendo uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho. Tô ficando ansiosa. Consigo controlar? É perceptível esse sintoma? A gente consegue administrar a nossa ansiedade, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma ansiedade funcional e ela é importante no nosso dia a dia. Então, vamos supor, se eu tenho uma prova importante na semana que vem, então eu preciso me preparar para essa prova. Então, eu tenho que ter uma leve ansiedade, uma leve preocupação para eu me motivar, me organizar, estudar e conseguir ter uma nota, né, boa nessa prova. Agora, quando a gente já está falando de uma ansiedade um pouco mais patológica, né, que a gente fala que é uma ansiedade muito intensa e muito duradoura, de uma forma frequente, em várias situações da nossa vida, que a gente realmente perde o controle, não consegue administrar, aí fica um pouquinho mais difícil, a gente tem que buscar uma ajuda profissional. Quais são esses sintomas? Como é esse cenário dessa pessoa que vive isso? Tá, então esse cenário é basicamente, como eu falei pra você, uma intensidade. Então a gente até fala que leva algumas vezes a pessoa a ter crises de ansiedade. Então a fisiologia dela vai alterar frente a qualquer coisa no dia a dia dela, não só numa situação real de perigo. Vamos supor, eu tenho um risco de sofrer um assalto. Então, de fato, meu corpo precisa se alterar, precisa ficar mais hipervigilante, porque eu tô diante de uma situação de risco, exatamente. Agora, no dia a dia, numa ansiedade patológica, é assim, vamos supor, eu vou sair de casa, eu começo a ficar ansioso. Nossa, mas será que vai dar certo o meu dia? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Será que realmente eu fazendo esse trabalho, as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo? Então, tudo na minha vida passa a ser uma preocupação, que inclusive a gente fala da ansiedade generalizada, né? Todos os domínios da minha vida começam a ter um prejuízo. Então, eu perco a minha qualidade de vida em função desses medos e dessas inseguranças a respeito das coisas que eu vivo. É como se a pessoa pensasse tanto, acelerasse tanto o motor mental a respeito das coisas que ela já fez e do que ela vai fazer e ela não vive aquilo que ela está passando, perfeito, né? Tem pessoa, como você falou, sair de casa, será que vai dar certo? Será que eu tranquei a porta de casa? Será que eu deixei, será que eu fiz as coisas, fechei minha casa? Eu não sei, Perfeito. É basicamente uma preocupação, exatamente como você disse, com o futuro. Né? Então, o que está por vir, o que pode acontecer. E essa preocupação, a gente fala, né, na terapia cognitiva, que é uma catastrofização. Então, nunca vai ser uma preocupação com algo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, assim, realmente não vai dar certo, eu não vou conseguir resolver, isso daqui vai dar uma tragédia. Então, é sempre algo muito intenso para a pessoa, as preocupações que ela tem a respeito de algo, ou num domínio geral, como eu falei, da ansiedade generalizada, ou com algo específico, né, que a gente tem as fobias específicas, ansiedade social, enfim. E fisicamente, Marcela, o que o corpo sente, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, cada um sente de um jeito, né? Essa ansiedade negativa que ela está falando.
o que o corpo sente? Tá. O que o corpo faz? Na reage? verdade, Como nessas reage? situações de ansiedade, Daniela, o nosso corpo tem uma liberação de um hormônio do estresse que a gente chama de cortisol. Esse cortisol coloca a gente no nosso sistema nervoso simpático para funcionar. Então, eu preciso estar com o meu sistema ativado para enfrentar esse tipo de perigo, né? Na nossa mente, que a gente entende que seria um perigo real. Então, eu ativaria um mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. É uma historinha até da época das cavernas, que a gente tinha que lutar com os animais, sobrevivência, né? Então, o nosso corpo tinha que fisicamente se preparar para isso. Inclusive, isso a gente traz para os dias de hoje, por isso que altera tudo isso. Então, o batimento cardíaco fica acelerado, a nossa respiração fica mais ofegante, pupila dilata, boca seca, sudorese. Tem pessoas que têm formigamento nas mãos, né? Então, tudo isso acontece para que o nosso corpo consiga ter esses dois tipos de resposta. Ou lutar, né, contra aquilo que vai ser realmente um problema na nossa sobrevivência, ou fugir, como era na época da selva, dos animais. Sei. Só que a gente ainda tem essas mesmas respostas frente a situações rotineiras, porque é um mecanismo nosso, né, inato de sobrevivência, só que de forma desproporcional, na ansiedade patológica. Ah, que bacana. Excelente explicação. Principalmente, parece que então que tá tudo acelerado sem necessidade. Exatamente. E quando fica muito pior, tipo, vai fundir o motor mesmo, né? Vai fundir o motor mesmo e a pessoa, ela, às vezes, não percebe. Ou ela não percebe ou ela não aceita, Marcela. Eu acho, gente, que uma das piores situações é essa. Você tá vendo que a pessoa, a situação dela é crítica, ela não aceita a situação e também não quer ajuda, né? Como que outras pessoas podem lidar com essa pessoa? Na verdade, eu sempre falo que a rede familiar ou a rede de apoio, ela é muito importante, né? Então, se a pessoa ela não está conseguindo perceber essas alterações, a família pode, deve, né, conversar com essa pessoa. A gente pode, eu sempre falo até para alguns familiares que às vezes fazem o acompanhamento, que percebe que o marido, o filho também não tá legal, eu falo assim, psicoeduca essa pessoa, pega vídeos, mostra o que é ansiedade, explica o que acontece no corpo, por que acontece, o que o tratamento faz. Então, a gente vai munindo a pessoa de informação e de conhecimento e faz com que ela tenha desejo de buscar ajuda e entender que essa ajuda vai trazer esses recursos para ela. Ai, se render, né, Marcela? Exato. Se render, gente, porque nós não somos tão bons pra gente quanto a gente pensa. A gente vai cuidando desse defeito, vai levando nas mãos o problema e a gente não aceita. Marcela, e quando a situação ainda fica mais crítica e o motor arriou de vez, o carro parou e a pessoa tem pensamentos suicidas, né? Como nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esses sintomas que vai levando a esses tipos de pensamento, tipo, eu não vou dar conta mesmo, então eu vou largar minha vida. Né? Sim. A ansiedade é mais raro que a pessoa realmente cometa o suicídio. Ela tem pensamentos mais pessimistas, né? Mais catastróficos a respeito do futuro, de como as coisas vão acontecer. E geralmente esse misto desses pensamentos podem levar a quadros depressivos, né? Porque a pessoa ela vai tentando aquele processo de agitação, enfim, ela não consegue resolver os problemas, aí ela começa a deprimir, digamos assim. Então, realmente, a gente pode ter esses pensamentos em qualquer tipo de quadro psicológico, mas não que necessariamente ela vai cometer suicídio. Existem vários outros fatores para a gente ponderar para realmente ver se seria um fator de risco ou não no quadro dela. Marcela, e a pessoa que se sente sozinha, talvez ela reconheça, né? Ela sabe, ela percebe que ela sofre de uma ansiedade já em um grau bem mais elevado, mas ela não sabe por onde começar, dar aquele primeiro passo, se destravar. O que você diria para uma pessoa dessa hoje? Eu diria para ela buscar ajuda profissional mesmo, né? Porque assim, quando a gente tá sozinho, a gente tá perdido nessas situações, dificilmente a gente vai conseguir dar esse passo só. Ainda mais nessa situação que você falou que ela já tá mais ali refém da patologia ou do problema, já é algo mais crônico, tá mais tempo vivendo tudo aquilo. É difícil para a pessoa realmente conseguir fazer sozinha ou dar um passo sozinha. Dificilmente ela vai conseguir fazer esse movimento porque já tem todo um comprometimento, né? Até neurobiológico. É tanto tempo aquela química, digamos assim, desfuncionalizando que realmente a gente vai precisar e às vezes ajuda médica junto também, né? Não só psicológica.
Sim, verdade. E também outros fatores, como ajuda médica, psicológica, outros fatores também colaboram bastante, né? Como alimentação, atividade física. Muito, muito. Para quem tem ansiedade, transtorno de humor, qualquer tipo de alteração ou de patologia psicológica, é importante a atividade física, ajuda muito, né? Porque a atividade física, ela libera endorfina, então sensação de bem-estar, de prazer, entre regular outras coisas. Ela estimula a neuroplasticidade do nosso cérebro. A alimentação também, lógico, né? Ajuda muito a evitar processos inflamatórios, saúde. Então, tudo que a gente puder fazer para poder agregar esse processo é importante, com certeza. Marcela, e as pessoas cada vez mais vão vivendo e querendo mais, né? Saber mais informações sobre a vida, sobre as coisas, estar por dentro de tudo, com todos os dias. Mas ela não procura se cuidar, né? Olhar para si, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da pessoa parar um pouquinho para poder olhar para si, né? É importante. Dizer, não, mas eu cuido de todo mundo. Eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha esposa, né? Sim. Do meu trabalho, eu cuido de tudo. Mas eu não cuido de mim. Isso é importante, não é? Muito. Se não até mais importante. Eu falo que o cuidador é o que precisa de mais cuidado. É, né? Né? Porque ele que está administrando tudo ali de alguma forma, né? Se realmente aquilo lá é o que precisa ser feito, ou o que dá para ser feito, porque cada contexto familiar funciona de uma forma, né? Cada vida funciona de uma forma. Então, se for possível a gente ensinar essa pessoa a dividir essas atividades ou esses deveres, ninguém fica sobrecarregado, né? Agora, dependendo do cenário que essa pessoa vive, né? Às vezes tem um doente que ela precisa cuidar e realmente fica desafiador, a gente fala da importância dela ter esse cuidado para ela conseguir cuidar daquela outra pessoa, porque senão ela adoece e ela não consegue cuidar dela e nem do outro, vai né? todo mundo junto, vai né? todo mundo embora. E fica todo mundo ruim. Fica todo mundo ruim. Ai, precisa se cuidar, gente. Sabe o que é legal? Eu ia falar para você mesmo, agora que você tá mandando mensagem pra gente, tem dúvidas, mande agora sobre ansiedade. Marcela tá aqui, vai responder pra gente. 0 operadora 12 99724 2200. E tem uma pergunta, Marcela, de uma telespectadora que participa com a gente. Vamos ver a pergunta dela, aliás, dele, o Moisés. Oi, Moisés, bom dia. Moisés Silva dos Santos, de Lorena. Oi, bom dia. Perdi minha mãe para Covid-19. Vai fazer 4 meses. Depois disso, choro à toa, não consigo dormir direito. Tenho dor de cabeça, coração bate forte, fico cansado, ofegante. Quero saber se estou com ansiedade. Moisés, muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Que bom que você está perguntando, né, e procura ajuda. A pergunta do Moisés, Marcela, é a pergunta de muitas pessoas. De fato. Muitas pessoas. Obrigada, Moisés, pela pergunta. Como seria? Na verdade, o que ele está descrevendo são sintomas de ansiedade, né? Coração acelerado, fico ofegante, eu não consigo dormir, né? Uma insônia inicial. Sim, em função da perda da mãe, tudo é possível, né? Um misto de sintomas e emoções, eu acredito que emerjam para ele, né? O pensamento com relação a essa perda dessa mãe, a um luto também que ele está vivendo junto, né? Então, sim, são sintomas bem característicos de ansiedade. E ele pode começar a identificar que pensamentos que surgem na mente dele na hora que esses sintomas vêm, né, Daniela? Porque isso ajuda muito a gente a identificar se realmente é um luto que ele não está conseguindo administrar, lidar, ou se ele está com uma preocupação a respeito dele adquirir o Covid ou perder outra pessoa na vida dele, né? Então, para ele entender o que está gerando essa possível ansiedade, para que daí ele possa buscar uma ajuda e conseguir lidar com esses pensamentos desencadeadores. Então, o mais importante agora seria, o que é importante agora, o Moisés procurar uma ajuda, Uma ajuda, com toda certeza. Porque quanto mais o tempo passa, mais desafiador é trabalhar, né, Daniela? Demais. A gente até tem alguns estudos que mostram que quanto mais crônico alguma patologia, a gente meio que estimula a nossa amígdala cerebral, que ela é responsável por uma hipervigilância, uma vigilância a respeito dos medos, né? A respeito das coisas que podem dar errado. Então, a gente, com o tempo, a gente tem alguns estudos que vai falando que a gente vai estimulando ela a tal ponto que ela pode até crescer, digamos assim. Então, a gente fica muito mais vigilante a qualquer coisa que possa simular uma catástrofe, um prejuízo, do que uma vigilância natural, né? Verdade. Do nosso organismo. Então, gente, importantíssimo, hein? Precisa mesmo. Moisés, então procure ajuda. Não deixe para amanhã, tá bom? Se cuida. Deus abençoe você. Vamos rezar por você. Tem mais uma pergunta de um telespectador, agora do Renato Aquini, de Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo. Sofro de ansiedade. Não consigo me exercitar mais. Isso tem alguma coisa a ver?
O que fazer para achar uma saída, Marcela? Tem a ver. Ah. Porque o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a ansiedade, ela altera a fisiologia corporal, né? Então, o coração acelera, a gente fica mais ofegante, a boca fica mais seca. Então, tem toda uma alteração dessa fisiologia. O que acontece quando a gente se exercita? É a mesma alteração fisiológica. Então, eu vou correr na esteira, o coração vai bater rápido, eu vou ficar mais ofegante, né? Então, a boca vai ficar mais seca. Então, quem tem ansiedade associa os sintomas, né, à atividade física, porque são similares. Então, ela começa a pensar, nossa, eu vou ter uma crise de ansiedade. Exatamente, não tá tendo. É só o seu corpo num mecanismo, né? Como eu falei, de luta ou fuga. Então, ele tá ali na corrida, ele tá se movimentando e começa a achar que é crise de ansiedade. Aí ele interrompe, então por isso que ele não faz. Então, assim, envolve todo um processo, como eu falei para você no tratamento, de educar o paciente, de explicar que isso é uma reação fisiológica normal do teu corpo, que nada grave vai acontecer com você, porque o seu corpo só tá reagindo a algo que você tá dizendo para ele assim, ó, isso aqui é perigoso, né? Então, peraí, vamos nos preparar para ver o que a gente vai fazer. E o corpo não tá percebendo que ele tá fazendo exercício físico, né? Exatamente, o corpo não tá achando outra coisa. Então, você tem que dominar seu corpo, não o seu corpo te dominar nesse caso. Bebe uma água. Respira e volta aí pra corrida. Gente, porque não é fácil, né? Não. Eu também, às vezes, é difícil, confesso, é difícil às vezes se exercitar. Eu falo, eu vou, depois eu reclamo, porque já não pode dar corda, né, pra certos pensamentos assim. Marcela, foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada, eu viu? Eu que te agradeço. Volta mais? Com certeza, só me convidar. Combinadíssimo, então.